Bom, esse é uma espécie de tira-dúvidas número 2 sobre um tema bem comum, né? Eu tenho visto muita gente me perguntar, né, alguma coisa sobre o OBS da parte de áudio, né? Como é que eu lido com o áudio no OBS? Às vezes uma coisa não está saindo, o som não está funcionando, né? Como é que as coisas acontecem no OBS em relação a som, tá? Então esse vídeo é sobre isso. Você que tem dúvida, fica ligado porque de repente eu vou conseguir te ajudar. Tá? Então assim, se você não conhece o OBS, o básico, esse vídeo não vai servir para você porque eu já vou começar algumas coisas que eu já demonstrei antes. Eu não vou explicar algumas coisas, né? Então se você não viu, vou deixar no link abaixo os 3 vídeos do tutorial básico introdutório, né? Que aí você vai ter uma noção pelo menos inicial da operação do OBS para fazer as coisas. Eu vou mostrar aqui só mais a parte de áudio, tá? Então aqui eu tenho uma cena que não tem nenhuma fonte ainda. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que do mesmo jeito que eu posso incluir na minha cena a minha câmera, por exemplo, através de um dispositivo de captura de vídeo, né? Ou uma imagem através desse ícone aqui, ou um padrão de cor, um quadrado azul, vermelho, da cor que eu quiser, né? Eu posso também incluir na minha cena uma captura de entrada de áudio ou uma captura de saída de áudio. Então vamos clicar aqui primeiro em captura de entrada de áudio, tá? Observe que aí ele vai aparecer aqui padrão, né? Mas aí que começam os problemas. Cada máquina, né? Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, de repente tem uma configuração diferente. Tem uma placa de som que funciona de um jeito, está usando um microfone externo conectado no computador, ou está usando, né, o microfone interno do notebook. Então aí você vai ter que, em relação ao áudio, o primeiro cuidado é entender que fontes de áudio, que entradas de áudio você está fazendo. Tá? Se você está num notebook, né, e só tem o microfone interno lá do seu notebook, essa é a fonte, ela vai aparecer aqui, né? A minha, no caso aqui, eu estou gravando aqui através de um microfone externo que está conectado no Windows, tá? Então ele vai aparecer aqui, né, como esse dispositivo aqui, tá? Eu vou clicar e observe que na hora que eu cliquei e adicionei essa entrada de áudio, agora eu tenho, né, uma modulação, um elemento de áudio aqui no mixer que já modula, que eu posso ajustar, né, ó, reduzindo aqui, tirando menos ganho ou dando mais ganho, aí eu vou ajustar de acordo. O ideal, claro, é que a modulação fique aqui do verde para o amarelo e nunca no vermelho, que vai indicar, né, o estouro do áudio, né, um pico, uma coisa que vai detonar a qualidade do seu áudio, vai distorcer seu áudio. Então essa modulação aqui é razoável, lembrando que depois, se você puder alterar isso ou quiser lá no seu programa de edição, você pode, né, dar um ganho maior, você pode meter um filtro, né, para redução de ruído, você pode equalizar, aí é outra história. Mas assim, o importante primeiro é captar isso, tá? Então o primeiro bom indicador que você tem de que o seu áudio, você está gravando algum áudio, é isso aqui. É um elemento que está modulando, né, e que está vinculado a alguma entrada de áudio que você tem na sua máquina. Tá? Então se você iniciar uma gravação ou iniciar a sua live, provavelmente, né, essa gravação vai constar esse áudio e a sua live as pessoas vão lhe ouvir a partir desse item aqui. Tá certo? Se você, às vezes acontece o seguinte, às vezes acontece que você, por exemplo, você está fazendo uma live, você acionou a sua câmera, a sua webcam que está lá no notebook, por exemplo, que é interna, né? Você não botou mais nada, já está lá com ela, né? Então, às vezes, né, quando você tem uma câmera e o Windows associa ela a uma fonte de áudio também, quando você insere essa câmera, vamos dizer que seja um dispositivo de captura de vídeo aqui, né? E ela vem com alguma coisa, pode ser que ela já venha, ó, com uma coisa que você pode acionar ou compatibilizar também com o áudio que já está acoplado nela, tá? Então aqui eu não estou com minha câmera ligada, tá? Eu poderia, se eu botar aqui, vou botar aqui só esse símbolo aqui da VirtualCam só para dizer que eu tenho um áudio, tá? Mas assim, só para você entender que determinadas fontes de vídeo ou câmeras podem ter associado também logo amarrado nela um áudio,
tá? Onde é que isso é muito comum? Você que, por exemplo, está usando uma câmera fotográfica ou uma filmadora como webcam e essa sua câmera está conectada ao seu computador através de uma plaquinha de captura por um cabo HDMI. Tá? O cabo HDMI, caso você não saiba, não é um cabo que permite tráfego apenas de vídeo. Ele permite tráfego de vídeo e áudio, é um cabo digital, né? Então, se a sua câmera, se você está usando, por exemplo, né, uma câmera como webcam conectada no seu computador com uma placa de captura, tem o pessoal de game, os gamers usam muito isso, né? E hoje em dia tem essas plaquinhas de captura que você compra na internet aí até a partir de R$100, então tem muita gente usando, né? Porque as câmeras fotográficas, as filmadoras que permitem isso, né, tem qualidade melhor do que as webcams, na maioria, né? Então é uma possibilidade. Então, se a sua câmera está conectada no seu computador, viu uma placa de captura por um cabo HDMI, provavelmente o áudio vai vir junto. E quando você ativar essa câmera, você vai poder ver que ele está por aqui. E quando ela entrar, vai ter aqui um áudio junto. Apesar de ser um dispositivo de captura de vídeo, aqui vai ter uma modulação de áudio também, porque o áudio está vindo junto com o vídeo, tá? Normalmente esse caso é para você que tem conexão da sua câmera via cabo HDMI e placa de captura no seu computador, tá? É o meu caso aqui, mas eu não estou com a câmera ativada, então eu não estou usando esse áudio que entra pela câmera, tá? Aqui ele não vai me adiantar muito. Eu estou usando o microfone externo, por isso, vou até eliminar isso aqui para não confundir, mas eu já expliquei em que situação isso acontece, tá? Por isso, eu tenho que trazer uma captura de áudio aqui, tá? Então, por exemplo, agora você que é professor, né? Então você vai precisar, vamos dizer que você tenha... Vou pegar uma imagem aqui, faz de conta que essa sua imagem, a imagem que eu vou colocar aqui, faz de conta que a imagem que eu vou colocar aqui é uma imagem, vou pegar daqui uma das minhas mesmo, botar aqui essa imagem aqui do Labicom, tá? Então faz de conta que essa imagem aqui é um PowerPoint, é uma tela, você está dando aula sobre ela. Então você quer, né? Eu quero dar uma aula sobre isso aqui. Então o que você vai fazer? Você vai botar aqui a sua fonte de vídeo, que pode ser a sua câmera, que pode ser uma imagem, que pode ser um PowerPoint, pode ser uma sequência de imagens, mas você vai adicionar uma captura de entrada de áudio, né? Uma captura de entrada de áudio para você poder falar no seu microfone, seja ele qual for. E qual é meu microfone? O que tiver no Windows, tá? Eu não sei o do Windows, então eu venho aqui, eu vou no painel de controle, aqui eu estou no Windows 7, se for o Windows 10 vai ser um pouquinho diferente, mas você tem que achar um menu que fale de sons na sua máquina e você vai procurar um gerenciador dos dispositivos de som. Isso aqui, ó, essa telinha aqui que eu estou arrastando agora, ela não muda para o 7 ou para o 10, você vai aparecer, você tem que achar ela. É a tela de gerenciamento de som, né? Então aqui você tem uma aba de reprodução, ou seja, por onde o seu áudio está saindo. Aqui no meu caso está saindo através dos alto-falantes, ó, tá ticado aqui no verde, tá? A saída é essa. E por onde está entrando? Gravação. Tem um microfone, tá ticado aqui, ele está modulando um pouquinho, né? Porque ele é mais baixo, tá? Mas ele está aqui, tá? Se eu quiser alterar alguma coisa, eu posso mexer nos níveis, tá? Recomendo 100%. Aí a questão de dar mais ou menos, né? 0 dB, dá um ganho de 10, dá um ganho maior. Só entenda o seguinte, quanto mais ganho você der, mais ruído você tá incluindo na gravação. A não ser que seu microfone seja muito bom, muito caro, tá? Esse aqui meu, eu estou trabalhando com 10 dB, eu estou dando um ganho para ele. Mesmo assim, provavelmente na edição ainda vou alterar esse áudio, aumentar o volume dele, mas vou gravar aqui nesse nível, tá? Para não ter muito ruído. Mas o que me interessa aqui é saber quem é o meu dispositivo de entrada de áudio, no caso do microfone, quem é meu dispositivo de saída. Isso é bom que eu saiba, porque eventualmente eu vou ter que alterar isso, tá? Então, só para você entender que quando você quer configurar áudio no OBS, você tem que estar muito ciente do que o Windows está vendo. O OBS ele não inventa nada, ele vai olhar o que o Windows vai gerenciar, o que o Windows está selecionando e é em cima disso que ele vai fazer. Tá? Então é importante que você saiba disso, você que está com dificuldade de áudio. Tá? Agora, uma outra situação mais comum, tá? Claro que você tem aqui também, né, um menu de configurações, né, onde você tem uma aba para áudio, né? Recomendo botar 48 estéreo, né, como padrão, para você ter uma qualidade
maior, tá? Aqui você tem uma série de outras possibilidades, mas eu queria só te mostrar aqui, ó, dispositivos de áudios globais, tá? Observe o seguinte, talvez na sua máquina não apareça área de trabalho e área de trabalho 2, porque aqui nessa máquina eu estou usando 2 monitores, então eu tenho 2 telas, 2 áreas de trabalho, tá? Aí eu tenho um dispositivo de microfone auxiliar que eu posso colocar aqui, já deixar definido aqui que vai ser esse que eu já estou usando, que é o microfone, né, externo que está conectado na minha máquina, né? Tá aqui esse microfone ele está na placa de áudio lá do meu computador, né? A placa de áudio tem uma entrada para microfone, está conectado lá, então é a plaquinha Realtek aqui que ela aparece, tá? Eu tenho outras coisas aqui, né? Eu tenho um cabo digital, eu não vou falar de cabo digital aqui, mas ele permite que você faça conexões, por exemplo, da saída do OBS para a entrada do áudio no Google Meet, quando você está fazendo uma videoconferência, tá? Eu tenho outro vídeo sobre isso, mas assim, eu não vou entrar nisso agora, eu vou fazer uma coisa mais simples, tá? Então eu posso colocar aqui, tá? Agora, isso aqui, como é que eu vou te explicar isso? Isso aqui, nessa tela aqui, você de repente você coloca mais ou menos a lista de fontes que você quer que o OBS considere para ele ouvir, e para ele captar e eventualmente para ele gravar ou transmitir, tá? Então, uma das coisas, aí eu mando qualquer mudança que eu faço, eu mando aplicar, tá? Então aqui, observem que agora o que aconteceu aqui no meu painel de áudio. Você notou a diferença? O que mudou? Mudou que antes eu tinha uma coisa modulando, agora eu tenho 2. Na realidade é a mesma coisa. É o microfone externo que eu tenho, né? Tanto por isso que ele modula igual, né? Ó, 3, 2, 1. Então é a mesma fonte. Só que ela está aparecendo aqui de 2 formas. Ela está chegando no painel principal do OBS de 2 formas. Uma porque eu coloquei uma captura de entrada de áudio, uma fonte específica, tá? Essa é aqui, ó, captura de entrada de áudio. Eu comecei com ela, tá bom? Só que quando eu fui lá na configuração, eu disse para o OBS escutar também o dispositivo de entrada auxiliar, que é esse microfone, tá? E aí ele criou, né, essa outra, ele botou o microfone como um elemento também a ser escutado. Então, se eu gravar ou transmitir, isso vai para frente, tá certo? Como é a mesma coisa, eu posso eliminar um ou outro. Em tese, né? Eu posso eliminar um ou outro, tá? Ou esse, tá? Desculpa, isso aqui é imagem. Desculpa, isso aqui é imagem. Aqui eu vou eliminar aqui em cima. Mas aqui de áudio, essa entrada eu posso tirar. E aí eu fico ainda gravando. Por quê? Porque eu disse lá na configuração para o OBS escutar uma fonte específica, né? É como se fosse um comando anterior, tá? Se eu não faço esse comando, na realidade, então, o que eu estou querendo te dizer é que tem mais de um jeito de você setar, configurar uma entrada de áudio no OBS, tá? Um jeito é por aqui, dizendo para ele, ó, eu tenho um dispositivo auxiliar e eu quero que ele apareça lá no meu painel. Então boto aqui. Ele aparecendo, aí eu posso operar com ele, posso diminuir, dar ganho, modular mais, menos e tal, tá? Se eu não quiser, se eu botar desativado e mandar aplicar, ele sumiu aqui. Então aí eu tenho que, de repente, usar a minha outra forma de inserir áudio, que é colocando uma fonte de entrada de áudio, certo? Tá? Então tem mais de um jeito de fazer isso. Então eu estou mostrando porque para algumas fontes isso funciona melhor de um jeito ou de outro, tá? Então você pode ir, resumindo, acrescentando fontes aqui ou na configuração dizendo que você quer monitorar determinado áudio, tá? Você poderia, por exemplo, vamos dizer que você tenha um outro tipo de microfone ou uma mesa entrando no seu computador e aí você quer que essa outra coisa também seja monitorada, tá? Então aqui, por exemplo, ó, no meu caso aqui, só para você entender o que é esse USB digital. Como a minha câmera está ligada no computador através de uma plaquinha de captura por um cabo HDMI, está entrando vídeo e áudio. O vídeo eu vou resolver lá na fonte de vídeo, mas o áudio é esse áudio aqui, ó, USB digital. É o áudio que está vindo da câmera pelo cabo HDMI. Se eu quisesse ter isso também aqui separado, ó,
eu teria aqui, ó. Claro que como a minha câmera está desligada, não está entrando nada, aqui não está modulando, mas ele aparece aqui, ele entra no radar, né, do OBS para olhar ou não, tá? E apesar de eu aqui só ter uma fonte relacionada a áudio, tá? Então são formas diferentes de lidar com o problema, tá? Então aqui você, por exemplo, que faz live, né? Pô, eu quero saber, pô, eu não é um microfone, eu tô botando uma mesa de som, essa mesa de som eu quero colocar essa mesa de som no OBS. Então, um caminho para fazer isso seria, se a sua mesa de som tá entrando lá na sua placa em linha do seu computador, você dizer que você quer um dispositivo de áudio que está entrando lá nessa entrada que você plugou. E a partir daí o OBS começa a olhar para ela, trazer ela para cá, e aí você, né, toda a fonte que está aqui, ó, ela pode ser manipulada, né, com ganho, aumentando o volume ou não, né? Ela pode ser mutada, ou seja, ficou mudo ou não, tá? E ela tem aqui duas, né, uma coisa de propriedade, que é basicamente da onde ela está vindo, e as propriedades avançadas, de áudio avançadas, que é um painel um pouco diferente, tá? Onde vai mostrar onde você pode dar um ganho aqui no OBS, tá? Eu vou dar um ganho aqui de 6 dB, vou aumentar 6 dB aqui, né? Então, se o microfone está muito baixo, aí você já dá um ganho aqui. Tá pouco, você pode botar mais, botar menos, tá? Só que aqui é uma, assim, você que sabe, mas vai vendo, porque você pode estourar, pode ficar muito alto, tá? Se por um acaso você tá ligado, o plug que tá ligando, tá entrando no seu computador, é um plug mono, que só tem uma linhazinha, né? Eu tenho um vídeo também para que eu explique os plugs, a diferença dos plugs, né? Então dá uma olhada nisso aqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui, para que você possa, se for o caso, aqui você, ó, só para você ver, aqui está modulando duas linhas, né, como se fosse uma coisa estéreo, é estéreo aqui, tá? Mas se fosse um plug mono, então se você informar que é mono, se você clicar nisso aqui, tá? O que vai fazer é assim, sem isso, você vai ver modular só uma linha. E eventualmente lá na frente, quando você for renderizar, se você não tomar cuidado, esse canal único não pode ser considerado, seu vídeo pode até ficar sem áudio, tá? Então, se você está trabalhando com um microfone mono, que só está modulando uma linha aqui, então você vem aqui nas propriedades avançadas, clica, avisa que é mono, e ele vai replicar esse canal no outro, e você vai continuar tendo as duas linhas, tá? Esse item aqui é um balanço, né? Se você quiser, né, mexer por aqui, eu não recomendo mexer aqui. Aqui tem uma coisa fundamental para quem utiliza uma fonte de vídeo. Aí eu não sei, talvez você nem entenda o que eu vou falar agora, mas se você está nessa situação, eu vou falar porque tem gente que tem essa situação. A sua câmera está entrando apenas com vídeo na sua máquina e o áudio está entrando por um microfone também direto no seu computador. Eles estão vindo de fontes diferentes. Quando você tem o microfone conectado na sua câmera, vamos dizer, a sua câmera tem uma entrada de microfone, você coloca o microfone nela, manda, aí começa a gravar, o áudio e o vídeo vão embrulhadinhos, sincronizados pelo cabo HDMI lá para o seu computador. E aí você não tem delay de áudio, né? Mas quando o seu vídeo está entrando por um jeito e o seu áudio está entrando pelo outro, no Windows, o que normalmente vai acontecer é que o seu áudio não vai bater com o seu vídeo, quando você vai ver que a boca está fazendo um movimento e o áudio tá diferente. O áudio, na realidade, chega primeiro. Então você tem que atrasar um pouco o áudio para que ele fique sincronizado, para que o movimento da boca bata com o áudio que a pessoa está ouvindo. Então, nesse caso, né, que acontece quando, de novo, sua câmera e seu microfone estão entrando por canais diferentes e não embrulhadinhos juntos num cabo HDMI que vem da câmera, aí você tem que colocar, por exemplo, aqui 200 milissegundos, 400 milissegundos, 1000 milissegundos, que seria equivalente a 1 segundo, para você fazer esse ajuste. Você pode fazer isso por tentativa e erro, ou pode levar um vídeo desincronizado para um programa de edição e ver lá na timeline qual é a diferença, né, de um para o outro. Você bate uma palma, na palma, em tese, você tem uma sincronia entre o som do tec da palma e a mão, a posição da mão junta, aí você pode perceber qual é a diferença em milissegundos, né, que tem entre uma coisa e outra, você traz para cá, sincroniza, tá? Esse é uma coisa. Então, esse é o menu adicional, tá? Tô falando aqui rápido apenas para você saber que existe. Mas assim, qual é o outro grande problema que as pessoas têm com o OBS, né?
o assinante acabou de mandar uma mensagem, mas meu áudio não está saindo, tá? Então assim, o que acontece, o que é comum? Por exemplo, eu quero colocar um vídeo, uma fonte de mídia, tá? Para o OBS, um vídeo é uma fonte de mídia. Então eu vou procurar uma fonte de mídia aqui, nos meus vídeos, vamos dizer que eu queira aqui trazer um vídeo daqui, tá? Aí eu posso deixar ele em loop ou não, enfim, tem algumas coisas que eu posso configurar nele. Vou dar OK. Tá aqui o meu vídeo, tá? Tá aqui o meu vídeo, tá? Eu tô falando aí até de, caso você não saiba, né, a sua câmera, você pode dar para ela o formato que você quiser com máscaras, né? Se é um vídeo sobre isso, tá no canal também, tá? Então o que tem aqui agora? O que você tem aqui agora? Agora você tem um áudio meu, vou ficar em silêncio aqui no microfone. Mas você viu que tem uma coisa modulando também, que é uma fonte de mídia, né? Ou seja, essa parte aqui de baixo é o áudio do seu vídeo, tá? Eu não tô, vocês não estão ouvindo aqui, gente, porque eu tô gravando essa aula, tá? Então se eu botar aqui vai ficar uma confusão, né? Para você ouvir e tal. Eu vou tentar separar, mas na realidade, tá? Você vai estar se tivesse, né, trabalhando só com OBS, é porque assim, eu só explicando, eu estou gravando essa aula com uma outra instância do OBS, né? Então, na que eu estou utilizando para gravar, esse vídeo não está no meu painel, tá? Eu posso botar ele, mas ele não está aqui, tá? Então, assim, é só para você entender que eu também tenho, né? Então aqui eu posso lançar uma fonte de mídia, tá? Então, quando você for trabalhar com alguma coisa assim, ou qualquer coisa que você vai fazer no OBS, se você for gravar, ou até fazer a live, a primeira coisa que você faz é fazer um teste. Tá do jeito que você quer aqui, então grava, e coloca aqui, inicia a gravação, grava e vê se o áudio está aparecendo, se as coisas estão aparecendo. Se não tiver, aí você tem que olhar o que está acontecendo, tá? Você não vai entrar numa live do zero sem testar isso antes, tá certo? Se na gravação tá saindo, na live também vai sair, na transmissão também vai sair. Então você vê o que está acontecendo, tá? O que pode acontecer também, aqui no caso essa fonte de mídia, seria, né, aqui ela está aparecendo, tá certo? De novo, eu posso, aqui o que aconteceu? Quando eu incluí a fonte de mídia, ela está acoplada com áudio e esse áudio já veio junto. É a forma mais simples, já vem no automático, tá? Essa é uma coisa, tá? Se eu não quiser que fique rodando o BG, tá? Eu estou falando na minha aula, eu sei que tem um vídeo lá, mas eu não quero. Eu clico aqui, fecho o áudio da mídia, muto o áudio da mídia e continuo dando a minha aula sobre o vídeo. Continuo, meu microfone continua modulando. Quando eu quiser rodar, eu fico calado no microfone e rodo o áudio da mídia, tá? Até aí, então, tudo bem. Então posso fazer isso por aqui, tá? Observem agora uma coisa nova, ainda vou fazer um vídeo sobre as novas funções. Essa é a versão nova do OBS, a versão 26, ó, 2602. Ela veio com várias novidades, né? E uma delas, né? Inclusive eu faço esse alerta para você que viu o tutorial, você vai ver que tem algumas coisas aqui que não tem lá no tutorial, porque quando eu gravei não tinha sido lançada essa versão, tá? Quer dizer, assim, as propriedades, né? Elas estão aparecendo aqui, essa é uma novidade. E no caso de fonte de mídia, tá? Você tem aqui um controle, ó. Eu posso pausar, eu posso adiantar, ó. Eu posso controlar o meu vídeo aqui, ó, e pausar ele, ó, né? Por aqui. Isso é bem legal. Isso aqui é a versão nova do OBS, tá? Se você não tem, atualiza, tá? Que aí você já tem, por exemplo, como controlar. Isso você não tinha tão fácil assim. Tá? Você tem como controlar, dar pause, né? Por exemplo, pausei aqui, pausei o áudio também, ó, como pausou aqui, né? E continuo explicando, dando minha aula, por exemplo, tá? Claro que se eu estivesse dando uma aula, eu estaria gravando aqui, tá? Então tem essa situação. Uma outra situação também que eu posso ter é eu vou abrir aqui um navegador, tá? E vou botar aqui peraí, eu vou pegar aqui na minha tela, eu vou pegar um vídeo faz de conta que eu fui pro YouTube, né? E vou fazer aqui o login
meu pro canal do Labicom, que eu não vou ficar fazendo propaganda do canal dos outros, né? Vou pegar aqui, faz de conta que você vai dar uma aula e você quer mostrar essa aula aqui, quer gravar esse vídeo no OBS e tal. Então vou aqui pro meu canal, né? Vou clicar aqui. Ó, esse aqui é o vídeo que eu falo dos cabos para entrar em celular, de microfone, negócio de 2 linhas, 3 linhas e tal, tá? Então eu tenho isso aqui, tá certo? Então esse coisa aqui tá com esse link. Eu vou pegar esse link aqui dessa página. Vou fechar. Vou abrir agora aqui meu aqui, tá? Então aqui eu vou mudar, vou botar essa fonte aqui, vou dar OK, tá? O que vai acontecer? Agora eu tô trazendo sobre tecnologias, softwares, apps e produção audiovisual. Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar. Ó, aqui é porque tá entrando o áudio pelo meu microfone, tá? Eu vou fechar aqui a saída de áudio para não dar problema, tá? Mas eu tenho um áudio aqui que tá vindo agora por aqui, tá? Então eu vou para facilitar, eu vou tirar essa imagem aqui de baixo, né? Já mostrei que eu posso trabalhar com uma imagem, já mostrei que eu posso trabalhar com uma fonte de mídia, tá? Vou tirar isso aqui para não ficar muito pesado. E agora eu tenho apenas um elemento de navegador onde eu estou abrindo uma janela específica e aqui tem um áudio, né? Eu posso transformar e mandar ajustar a tela, posso transformar e mandar estender, tá? Então tem mais ou menos isso aqui, tá? Isso aqui tem um áudio, tá rodando. Só que aqui eu não tenho mais, eu só tô com o meu microfone. Então das duas uma, ou meu microfone vai ter que captar a saída da caixa de som, que pode dar muito problema, pode dar aquela retroalimentação, pode dar um barulho horrível, ou talvez eu possa fazer algo por aqui, tá? Eu posso dizer para o OBS, para ele ouvir, para ele colocar no radar dele o áudio do desktop. Olha aqui, ó, a saída aqui também. Você que de repente está rodando um vídeo que não está. Observe que esse vídeo pode ser da sua máquina, aí é uma fonte de mídia, você tem que ver se ela está entrando. Essa aí entra mais fácil. Se você está rodando alguma coisa aqui do seu computador, do Windows, né, os sons do Windows, e aqui no caso, como ele está rodando numa tela, você vai ter isso pelo Windows, né, que é a aba do seu browser, ela vai rodar um som, vai jogar um som no Windows. Se você vem aqui e diz para o Windows e diz para o OBS nas configurações de áudio, OBS, presta atenção no áudio da área de trabalho, coloca aqui. E aí automaticamente todo o áudio que está passando pelo Windows, né? No caso, essa aba aqui é um deles, vai aparecer aqui. E aí começa o seu áudio a aparecer junto com o do seu microfone, tá? Se você que não quiser o áudio do vídeo, você pode mutar ele. E aí você continua dando sua aula, né? Normal. Ah, agora eu quero que as pessoas escutem, então eu solto aqui, né? Claro que uma coisa que você tem que perceber é que se você tem um vídeo, é muito mais fácil e você tem muito mais controle se ele está na sua máquina, tá? Porque aí você, como eu mostrei, como um elemento de mídia, você pode pausar ele na hora que você quiser e tal. Aqui no browser é mais complicado, você vai estar dentro do OBS, vai estar gravando, né? O que acontece aqui, ó? Por que o vídeo está pegando aqui demais? Por que ele está paradão aqui? Porque eu estou, na realidade, com 2 instâncias do OBS abertas, uma gravando essa aula, né? Você, por exemplo, estivesse gravando, talvez não estivesse batendo desse jeito, mas assim... o que eu quero, como eu falei, esse vídeo é sobre áudio, tá? E eu quero te mostrar então que você tem essas possibilidades para manipular o áudio. Resumindo a história, gente, você tem que ver se o seu áudio está entrando junto com alguma outra fonte de vídeo ou com a fonte de mídia, tá? Que é a forma mais fácil. Quando a câmera entrar, o áudio entra junto. Quando o vídeo do seu arquivo rodar, o áudio entra junto. Vai aparecer aqui, apareceu. Joga para frente, grava, joga para o streaming. Mas se não tiver, você tem como... Aí dependendo do que seja, você pode acrescentar por aqui ou você pode acrescentar por aqui, tá? Na aba de áudio, mandando ele olhar. Eu vou tirar agora aqui, né? Vou mandar aplicar. E aí, de repente, agora eu voltei só para a situação do meu computador, tá?
vamos experimentar uma coisa aqui. Continuo rodando aqui um vídeo, tá meio batido, né, por conta dessa situação. Observe que eu botei uma captura de entrada de áudio, mas eu posso pegar uma captura de saída de áudio, né? Qual a saída de áudio aqui? Se eu mandar ele escutar os meus alto-falantes, ora, o vídeo aqui, ele tá indo para o alto-falante, não tá? Tá indo para a saída? Tá. Lá no Windows, né? Naquela hora que a gente olhou o Windows dos dispositivos, o dispositivo de saída não era o alto-falante. Então, se eu quiser pegar tudo que está indo para o alto-falante, eu posso criar uma captura de saída de áudio, inserir ela aqui e começar a trabalhar com ela, né? Também no que eu quero fazer. Gente, o OBS é um mixer, né? Ele é um misturador. Ele mistura fontes, né? Daqui. Então eu posso, e essa é a riqueza dele, eu posso trazer várias fontes de áudio diferentes, várias fontes de vídeo diferentes. E isso faz, né, dá ao OBS, né, uma possibilidade. E a partir dessa mistura eu jogo isso para um arquivo, para uma gravação, para uma live, né, para o Facebook, para o canal do YouTube. Então assim, mas ele basicamente ele é um mixer, né? E para cada elemento, né, eu crio cenas, cada cena eu coloco um conjunto de elementos e esses elementos eu manipulo, aumento, se for áudio, né, e tal. Eu vou fazendo isso. Então, no caso do áudio, às vezes você tem duas formas. Aqui tem duas, ó, eu incluí esse áudio do vídeo aqui, né, de duas formas. Uma por aqui, tá? Aqui como fonte, no caso de uma saída, tá? Ou poderia, vou tirar, remover, vou remover, tá? Voltou só o meu microfone aqui, tá? Que é a captura da entrada, microfone, saída fone, caixa de som, né? Então posso fazer isso por aqui, né? Então quando eu quiser capturar uma entrada, um microfone, uma mesa que está chegando no meu computador, né? A saída de uma mesa, mas que no meu computador está na entrada. Então é uma entrada. Se eu quiser capturar uma saída, né? O desktop, o Windows, né? Os sons do Windows, ou que está indo para o alto-falante, ou que está indo para outro cabo, eu posso pegar por aqui. Ou posso, aqui nas configurações de áudio, também colocar isso no meu radar aqui, tá? E ver, tá certo? Então tem uma série de possibilidades. Então, aí assim, o que é importante? Como os computadores são diferentes, estão configurados diferentes, dificilmente eu conseguiria fazer um vídeo para cobrir todos os aspectos de cada um de vocês que está com dúvidas em áudio. Entretanto, eu espero que com essa aula sobre áudio no OBS, as coisas já fiquem mais claras para você. Eu vou tirar esse navegador aqui porque ele está muito pesado aqui. Vou remover, tá? Recomendo sempre, né, no caso, acho que a fonte de mídia é mais legal, né? Porque ela estando na sua máquina, você tem mais controle, né? Como eu coloquei aqui, né? Então aí, ó, tem a fonte e tal, você estaria gravando ela, tá? Então, gente, eu espero ter resolvido, ou pelo menos ajudado as questões sobre áudio, né? Se você está estudando OBS, é importante que você se dedique um pouco, você explore as funcionalidades. O OBS tem uma ajuda, se for lá no obs.org, ele tem um wiki, né, que trata de todos os aspectos e funcionalidades dele, né? E o que a gente puder ir ajudando, né? Você manda seu comentário, né? Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, se essa aula foi útil para você, se você acha que essa aula pode ajudar outras pessoas, me ajuda também a manter o canal, né? Quando eu falo manter, não estou falando em dinheiro, mas assim, se eu tenho mais visualizações, mais inscritos, né? O algoritmo do YouTube vai mostrar o meu material para mais pessoas, e mais pessoas como você, por exemplo, que não conheciam o meu trabalho, vão poder conhecer e vão usufruir do conhecimento que eu estou compartilhando aqui, né? É um conhecimento limitado, mas que de repente para algumas pessoas pode ser útil, tá? Então, se esse conteúdo foi útil para você, eu te peço para assinar o canal, clica no sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo você vai saber. Compartilha o vídeo, indica para as pessoas, né? E, enfim, espero ter ajudado, né? Esse é o áudio, ou pelo menos algumas dicas de áudio, né? Que você pode utilizar para o OBS, tá? Obrigado e até a próxima.